Fala galera, aqui ligada no canal. Para você que é novo, seja bem-vindo. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre centroavante, sendo a parte 2 de uma série que eu vou fazer sobre posições do futebol em geral. E cada uma dessas posições vai ter especificações dentro dela. Não necessariamente é uma regra, mas é uma característica principal, marcante, que eu como vejo e como analiso essa função dentro do futebol atual. Lembrando que eu sempre vou usar como exemplo jogadores em atividade, mas se você quiser levar isso em consideração para análise de times antigos ou, enfim, outros times além dos que eu disse, serve também para o futebol brasileiro, mas eu uso principalmente o europeu como exemplo, que fica mais simples para explicar. E hoje nós vamos ter centroavante habilidoso. Qual é a diferença principal aqui para o que eu expliquei do último vídeo? Se você não viu, veja. O centroavante habilidoso, ele além de todas as características faladas no vídeo passado, ele tem um diferencial. Ele sabe pegar a bola, sabe driblar, sabe se desmarcar dos zagueiros com mais facilidade, faz o pivô com qualidade, realmente sabe definir jogos com, por exemplo, tirando um gol da cartola, pegando uma finalização que ninguém esperava. Esse é o principal diferencial dele. E agora eu vou aplicar isso pro jogo mesmo. Como é que isso funciona? Esse centroavante, ele assim como o outro, não vai ter aquela mobilidade de um atacante. Então ele vai ficar mais preso à área, mas assim que ele puder sair, ele vai ajudar ali com o drible, com alguma jogada ali ajeitando por outros jogadores. E como eu vejo ele? Eu vejo ele com um time voltado para ele. Um exemplo recente, o Flamengo de 2024, que no caso seria do ano passado, jogou boa parte do tempo assim para o Pedro. Você tinha toda uma criação em torno da principal característica, que era confiar que o Pedro vai fazer gols. E é exatamente isso que aconteceu. Por isso que por tanto tempo o time se manteve e não conseguiu achar soluções, porque não tinha jogadores daquela mesma característica. É um exemplo bem recente, então acho que fica até melhor para você entender o que aconteceu. E esse tipo de jogador é escasso. É muito difícil. Eu acho alguns nomes, mas eu acho que hoje o Pedro como sendo esse principal aqui para o nosso futebol, mas tem outros na Europa também. Charleston eu peguei como exemplo. E quando eu digo habilidoso, não necessariamente ele vai ser aquele cara driblador, plástico, mas vai ser um cara que tem um diferencial a mais dos outros demais. Um exemplo, o Jamie Vardy que eu citei ontem. Você não vai ver ele fazendo jogadas plásticas e bonitas que nem o Pedro, porque ele é mais parado, mais focado em finalizações. O Richarlison, por exemplo, ele do nada tira alguma finalização, consegue ajeitar mais jogadas, consegue fazer um pivô muito bem. E isso serve para outros jogadores também. Então você tem esse 9, é que ele tem um a mais, ele tem algo. Isso que chama a atenção e eu concordo com muita gente. Esse tipo de jogador deve ser levado à seleção, deve ser testado e utilizado com um sistema. Se ele estiver numa grande fase, ele deve ser utilizado no sistema onde ele seja avantajado por causa disso. Mas, no presente momento, não fique esperando essa expectativa sobre algum jogador do seu time que ele não seja. Eu vou dar um exemplo. O Caleri, ele faz um pivô bem, ele faz jogadas boas, mas ele não é tão plástico. Ele não consegue pegar uma bola, se desvencilhar ali de muitos marcadores, de outras situações. Ele vai mais fazer gols. Não tá fazendo, mas fique subentendido. E não confunda centroavante com atacante. Pra mim, são posições diferentes. O atacante eu vou falar mais pra frente, mas basicamente ele tem muita mobilidade, ele tem muito recurso, ele sabe jogar sem a bola, com a bola e sabe fazer algo além, mais de ficar na área esperando um bola. Não é o caso desse atacante aqui que eu tô falando.
mas ele sabe sair um pouquinho mais do que os outros que eu vou explicar aqui. O próximo é o finalizador, que eu vou explicar no vídeo seguinte. Mas esse aqui, pra mim, hoje é o que seria ideal para a seleção. Muito mais do que só o centroavante comum, como eu disse ontem, que é o nota diária. Então a gente tem ali esse tipo de jogador sendo raro, mas sendo bem útil. Caso o Brasil consiga um nome fixo para isso, no caso seria o Pedro e outros demais atacantes aqui que também podem vir a surgir e assim por diante, entrar na fase de gol de novo, eu acho muito bom. O que o pessoal confunde hoje também, só para contextualizar também, é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é mais um meia, um atacante, um cara que se desloca muito e faz ali uma criação muito interessante pelo meio. E não vai ser esse 9. Que fique bem avisado. E assim por diante. João Pedro já é um atacante, outros jogadores também. Então que fique explicado mais isso. Hoje foi mais direto ao ponto, eu não quis enrolar tanto. Eu vi que, além da edição, que também eu vou melhorar, mas principalmente eu acabei segurando bastante a fala no último vídeo. Então fica aqui, a tratação é algo que eu vi mais disso. Eu também estou pensando em trazer assuntos recorrentes do futebol, além desses vídeos que eu estou fazendo, mas isso vai ficar mais por opção, né? Além de comentar sobre esses assuntos, eu quero trazer análises também, mas isso eu vou vendo com o tempo, né? Eu vou avisar assim que eu conseguir mais do que eu estou produzindo hoje, né? Eu vou produzir cortes e outras coisas que vieram para outras plataformas, além do YouTube, e também está sendo postado em outro canal. Mas é isso. De resto, eu lhes desejo uma boa semana, um bom dia, boa noite, boa tarde, enfim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.